Estimados, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos a esta nossa edição do Master Coach. Temos como tema o chamado de Jacó e a constituição das 12 tribos. Esta meditação tem como fundamento o livro de Gênesis, capítulo 25, 19 a 35 e 29. Em termos de sequência de tópicos ou de assuntos, vamos iniciar com a rivalidade entre os irmãos ainda no ventre de suas mães. Depois, o momento em que Esaú renuncia ou vende o direito de primogenitura a seu irmão. Em seguida, este ato se completa com a fraude de Jacó em conluio com sua mãe. Depois, a fuga deste para a Mesopotâmia, para a casa do seu tio Lobão em Harã, e que ele passa por Betel. E lá onde ele conhece a Raquel e depois casa com Lia e depois com a Raquel. De seguida, o momento em que ele decide fugir do seu sogro Lobão para retornar à casa de seus pais, e depois o momento em que ele luta ou confronta com o próprio Senhor por via de um anjo. Depois o período em que neste percurso de regresso ocorre a violação da sua irmã por outros povos pagãos, e depois o momento em que os filhos de Jacó vingam-se por este ato macabro cometido por eles para com sua irmã, e por fim o regresso a Betel. Pode aqui dizer que antes de nós iniciarmos este percurso que nós designamos da linhagem sacerdotal, a linhagem sacerdotal resulta da recuperação da aliança patriarcal que o Senhor estabelecera com Abraão. Nós iniciamos esta analogia depois de termos meditado sobre o chamado de Moisés. Naquela altura, no Monte Horebe, o Senhor, quando dissera a Moisés, ele apresentou-se como sendo Deus dos pais dele, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, é adveniente disto que iniciar em nós esta necessidade de percorrer sobre os chamados cada um desses três patriarcas, que foi o início da linhagem sacerdotal. Na última aula vimos o chamado do Isaac, pai de Jacó, e agora queremos ver o chamado propriamente dito de Jacó. Podemos considerar que o Isaac, dos três, entre Abraão, Isaac e Jacó, o chamado de Isaac foi o chamado mais discreto desses três. E o Isaac até chega a ser uma ponte entre Abraão e Jacó. Isaac também foi o único desses três que não foi alterado o seu nome. Aliás, o Senhor anunciara o seu nome para Abraão, quando ainda chamava-se Abraão, dizendo que dele e da Sara haveriam das suas entranhas vir um filho espiritual, e que esse filho iria se chamar Isaac. É distinto do caso de Abraão, que chamava-se Abraão, e o Senhor é que alterou o nome dele, passando a dizer que tu vais passar a chamar Abraão, pai de muitas nações. É diferente também do caso de Jacó, em que Jacó, após ter se oposto e ter resistido ao pugilato com um anjo do Senhor, também eles disseram que a partir de hoje vai te chamar Israel. Então, é sobre este último caso, Jacó, que depois foi chamado de Israel, que nós pretendemos aprofundar qual foi o seu chamado, qual foi a aliança, qual foi a relação que ele assim teve com Deus, em todo o seu plano de salvação, de unificação do povo de Deus numa única família, que isto se completa com o Cristo enquanto primogênito dos primogênitos. Esta rivalidade entre Esaú e Abraão iniciou ainda no ventre da sua mãe. Sucede que a mãe dos dois, que é Rebeca, esta era esposa de Isaac. Os dois uniram-se por casamento quando Isaac tinha a idade de 20 anos. A sua esposa, Rebeca, era estéril. Teve Isaac que interceder vigorosamente para que a sua esposa pudesse conceber. Depois de 20 anos, quando Isaac tinha mais ou menos a idade de 60 anos, Rebeca fica grávida,
E ela ainda, no período de gestação, começou a sentir no seu seio um tumulto, uma luta interior. E ela consultou o Senhor, porque importa salientar que Rebeca era também da linhagem patriarcal, a Rebeca era sobrinha de Isaac, por assim dizer, filha do seu tio Betuel. Então ela consultou o Senhor para procurar perceber o que estava acontecendo. Ela, ao consultar o Senhor, terá dito: valeria a pena então eu não ter concebido? Para que me serve estar a presenciar este tumulto? Ao que o Senhor respondeu-lhe prontamente que do teu ventre sairão 2 nações e 2 povos irão descender das tuas entranhas, sendo que um servirá ao outro e o mais velho servirá ao mais novo. Depois disto suceder, nasceram os 2, saiu primeiro Esaú. Esaú era ruivo, era peludo e gostava de caça, gostava do campo e da caça, e granjeava a simpatia do seu pai Isaac. De seguida nasce o seu irmão Jacó, pegado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Este era tranquilo e gostava de ficar em tendas. E este, pelo seu perfil, granjeava a simpatia da sua mãe Rebeca. Certa vez, volta o seu irmão Esaú da caça e encontra o seu irmão Jacó a preparar a sua refeição. Então, Esaú, apreciando a refeição, pede a Jacó que lhe sirva aquele guisado vermelho. Então, Jacó, a resposta dele: eu posso te ceder esse prato, mas em troca dás-me tu o direito de primogenitura. Então Esaú de pronto diz assim: de que me vale ter o direito de primogenitura se eu estou com fome, estou quase a falecer por isso? Então Jacó disse: jura-me então que me entregas ou que me passas este direito. E Esaú, sem hesitação, fez o juramento. E Jacó deu-lhe o guisado vermelho, o guisado de lentilha, serviu-lhe com pão. Eis que Esaú alimentou-se, depois ergueu-se e foi-se. Então, tendo ocorrido esta renúncia, por assim dizer, do direito de primogenitura, passados já alguns anos, quando Isaac tinha mais ou menos a idade dos 100 anos, dos 120 anos, ele começou já a ver a sua idade avançada, os seus olhos já cansados, e ele já não conseguia visualizar, perdeu a visão. Então é assim que ele chama o seu filho mais velho, Esaú, porque apesar de Esaú ter perdido o direito de primogenitura, ainda para o seu pai Isaac, era Esaú que dele provinha a necessidade de transmissão do direito de herança. Então chama o seu pai Isaac a Esaú e diz-lhe que a sua idade já é muito avançada e aproximam-se os dias da sua partida, da sua morte. E como tal, ele orienta a que Esaú vá à caça e traga um cabrito e prepare na forma de um guisado suculento e que lhe servisse. Então parte assim Esaú para a caça e a sua esposa Rebeca, ouvindo esta conversa entre pai e filho, chama o seu filho mais novo a Jacó e instrui a Jacó para que Jacó fosse para ali ao rebanho, dali de casa, e escolhesse 2 cabritos, trouxesse até ela que ela haveria de preparar da forma que o pai gosta, e depois haveria de dar a ele para servir ao pai. Então vai Jacó, mas Jacó, antes de fazer isso, diz à mãe: mas e se o meu pai descobrir isso, ele não vai me perdoar nunca, porque eu não sou Esaú. Então a mãe diz que se houver essa maldição, que essa maldição recaia sobre ela, mas que ele deveria tão somente cumprir ou obedecer aquilo que ela estava a fazer. Então vai Jacó, escolhe 2
cabritos, leva a mãe prepara, depois a mãe veste ao Jacó com roupas de Esaú, roupas bonitas, escolheu de uma forma muito meticulosa as melhores roupas que o seu filho Esaú tinha. Então Jacó veste as roupas do seu irmão Esaú, leva o prato de guisado, adentra ao quarto de Esaú e apresenta-se, adentra o quarto do seu pai Isaac e apresenta-se como sendo Esaú. O seu pai, a primeira estranheza que foi pelo curto tempo, diz: como é que conseguiste voltar assim tão cedo? Então Jacó justifica-se dizendo que o Senhor havia lhe provido o tal rebanho, e por isso é que foi rápido para ele. E depois o seu pai Isaac diz assim: olha, pela voz parece do meu filho Jacó, mas pelas vestes e pelos pelos parece ser o meu filho Esaú. Então beija-me. Então Jacó beija-o e ele reconhece pelo cheiro que estava convencido que estava diante do seu filho Esaú. É assim que Isaac abençoa o seu filho mais novo Jacó e engrandece-lhe diante do Senhor, e que ele haverá de dominar a muitos povos. Quem lhe abençoasse fosse ser abençoado, quem lhe amaldiçoasse também fosse ser amaldiçoado, e seus irmãos haveriam de lhe servir. Então assim consuma-se a fraude de Jacó em conluio com sua mãe, para que enganassem o velho Isaac e lhe convencessem que ele passasse o direito de herança para Jacó e não para Esaú. Depois disso, volta, logo depois de Jacó retirar-se do quarto, chega o seu irmão Esaú e prepara o guisado, depois adentra com o guisado para servir a refeição ao pai Isaac, como este lhe instruir. Então é assim que o pai diz: quem tu és? Ele diz: sou eu, Esaú. Então o pai dele, Isaac, ficou assim confuso e ficou atônito. E ele exclama: mas quem foi então que veio levar a herança? Esta pessoa que recebeu a herança, ele, a ser teu irmão Jacó, então ele é quem vai prevalecer, porque a herança, uma vez tendo sido concedida, quer seja herança, quer seja a maldição, quando ela já é proferida, já é dada, não pode ser anulada, não pode ser interrompida. Ela já dita, já proferida, ela é aceita, porque ele tinha a autoridade de ligar nos céus tudo que quisesse fosse ligado, tinha a autoridade de ligar na terra, tudo que quisesse fosse ligado nos céus. Então Esaú, triste, diz: não terás uma outra bênção além dessa. Então Isaac diz que tu vais governar sobre as gorduras da terra, vais ser hábil em espada, em defesa, não é? E só depois, mais tarde, que vais conseguir retirar o jugo do pescoço do teu irmão. Pronto, e Esaú, não perdoando o seu irmão, nasce uma ira e vontade de querer se vingar de Jacó. Então é assim que a sua mãe Rebeca chama Jacó e diz: olha, o teu irmão está errado para contigo, quer tirar a vida, para te proteger a tua vida. Então parte daqui, vai para Arã, vai para a casa do meu irmão Lobão e fica lá até a ira do teu irmão se aplacar. Depois ela diz ao seu esposo Isaac, diz assim: eu estou muito desgostosa por causa dos filhos, das esposas que o nosso filho Esaú escolheu, que eram, no caso, eram filisteus, eram hititas, eram pagãs. Então diz o Isaac: convence-o ou orienta-o para que ele também não cometa igual falha. Então Isaac chama Jacó e diz para o Jacó ir para a casa do tio Lobão, e que lá na casa do tio Lobão escolhesse alguém que fosse daquela família, que fosse daquela casa como esposa. Então parte Jacó a caminho de Arã, e ele pelo caminho, já cansado ao anoitecer ou entardecer do dia, já cansado da caminhada, acha aquele local adequado para descansar, para que recuperasse as forças, para que no dia seguinte continuasse a marcha em viagem para Arã, terra do seu tio Lobão. Então ele pega uma pedra,
faz dessa pedra o seu travesseiro, reclina-se e encosta. E no meio do sono, ele começa a visualizar uma escada muito comprida que ligava a terra até aos céus. E lá no fim da escada ele via Deus. E via muitas pessoas a subirem e a descerem dessa mesma escada, como se fossem colaboradores de Deus, como se fossem anjos. Então o Senhor aparece a ele e diz: eu sou o Deus dos teus pais, sou o Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, quero contigo fazer uma aliança. Então faz aliança, Deus faz aliança com ele, abençoá-lo e fazê-lo prosperar a sua descendência, que ele fosse pai de muitas nações, que as suas nações fossem ser tão numerosas como a areia. E depois, então, é assim que Jacó, reconhecendo que aquela pedra representava Deus, ele coloca, erige ali naquela pedra e faz uma aliança com o Senhor, dizendo que se o Senhor lhe conservasse a vida, ele chegasse em saúde, cumprisse a missão e voltasse em vida, então ele haveria de passar a adorar o Senhor ali naquela pedra e haveria de dar dízimo de tudo ali naquela pedra, considerando que estava diante do Senhor e aquele era um local sagrado. Então ele coloca um azeite sobre aquela pedra, representando a descida do Espírito Santo, e parte. Quando ele chega àquela região de Arã, ele aproxima-se a um poço e vê ali algumas pessoas com algum gado ali a descansar e repousar. Ele pergunta-os: por que vocês não abrem o poço para darem de beber ao rebanho? Porque aquele poço estava selado com uma pedra grande. Então aquele pessoal que estava ali esclarece que aquele era um procedimento normal, porque eles estavam ali à espera que viesse mais outro rebanho, mais outras pessoas, até que chegasse a um número maior, para que abrissem de uma única vez o poço e dessem de beber ao rebanho de todos. E é assim que, passado um tempo, ele pergunta: conhecem a casa de Lobão? E eles disseram: sim, conhecemos, é aqui perto. Ele pergunta: ele está? Disseram: sim, ele está de saúde. Ali está a filha dele a aproximar-se. Então, nisso, Jacó ergue a cabeça e vê a Raquel a vir em direção àquele poço também com o rebanho do seu pai Lobão. Aproximando-se, então, Jacó, não esperando que viesse mais outro rebanho, de pronto foi, abriu, tirou a pedra dali do poço e serviu água ao rebanho que a Raquel trazia. E depois, então, eles reconhecem-se, abraçam-se e Jacó pergunta pelo seu pai, pelo pai da Raquel, pelo seu tio Lobão, ao que ela de pronto prontificou-se em levá-lo até lá. Chegando lá, o tio dele recebe-o, o Jacó apresenta-se e ficou lá. Lobão serviu, ofereceu a sua casa por estadia por 30 dias. Então Lobão diz a Jacó: será que vais trabalhar para mim este tempo gratuitamente? Qual vai ser a tua remuneração, o teu salário? Então Jacó diz: como minha remuneração, eu gostava de casar a tua filha Raquel. Dá-me a tua filha Raquel como minha remuneração e eu trabalho para ti o tempo que for necessário. Então ajustaram um período de 7 anos, no qual o Jacó teria que trabalhar para o seu tio Lobão, seu sogro Lobão, para que ele tivesse como recompensa Raquel dada por esposa. Depois de 7 anos de trabalho, o Lobão, ao invés de levar para Jacó a Raquel, que era prometida, levou a sua filha mais velha Lia, irmã de Raquel. E isso foi em noite de núpcias, que equivalia a noite de núpcias, porque estava a haver um banquete oferecido pelo Lobão, que era a cerimônia de entrega de casamento oficial e de entrega da recompensa após 7 anos de trabalho. Então, no dia seguinte, Jacó percebe que tinha sido enganado por Lobão e diz: por que me enganaste? Então Lobão diz: é nossa regra, nossa tradição cá, não podemos tirar ou entregar para o casamento uma mais nova enquanto a mais velha não saiu de casa. Então recebe a Lia
E depois também esta é por recompensa e também por promessa a ti. Depois de 7 anos, 7 dias de celebrações, também podes levar, adquires por direito também a Raquel. Então, ao todo, acabou Jacó por trabalhar para o seu sogro Labão por 14 anos. Decorrido de 14 anos, 7 mais 7 de trabalho, então inicia, neste processo de casamento, inicia então a descendência, porque uma vez que Jacó gostava mais da Raquel, então a Raquel tornou-se estéril e a Lia tornou-se altamente fecunda. Então a Lia começou a conceber e começou a dar filhos a Jacó antes de Raquel. Teve Lia 7 filhos. Mas pelo meio, ao longo desses 7 filhos, antes de completar os 7, depois a escrava de Raquel, também a Raquel deu a sua escrava Jacó, que concebeu também 2. Depois a Lia completou os 7, depois a Raquel concebeu o seu primeiro filho, José. Quando nasce José, então Jacó, do Senhor disse a Jacó e diz: agora é chegada a altura de tu voltares. E Jacó, então, já nessa altura tinha 11 filhos. E ele decide, então, retornar para a casa dos seus pais. Só que, como ele sabia que não seria fácil, porque ele já tinha iniciado a negociação da retoma de tudo aquilo que ele tinha edificado, tinha enriquecido a Labão para que desse de volta. Só que o seu sogro resistiu-lhe em dar. Então ele faz um acordo com o seu sogro, no sentido de que ele passasse a reproduzir outro gado e que esse gado passasse a ser seu. É assim que Labão foi trocando, por assim dizer, os salários de Jacó, os salários de recompensa pelos tempos, anos de trabalho que ele haveria de ter para com o seu sogro. Quando foram 7, depois mais 7 anos, depois foi trocando. Então Jacó sugere que ele fizesse um cruzamento do rebanho em função de uma astúcia, de uma sabedoria que o Senhor tinha lhe inspirado. Então ele começou através de varas, ele descascava as varas, e quando o rebanho fosse, quer fossem os listrados, quer fossem os comancha, fossem beber lá na fonte, ele punha aquelas varas descascadas e o gado macho ficava com força, fôlego, e ocorria uma reprodução a um ritmo muito alto, muito elevado. Então, é assim que Jacó, vendo que tinha muita coisa, seria muito difícil o seu sogro anuir que ele fosse, ele parte numa altura em que Labão tinha saído para tosquear. Então ele parte como que a fugir com as suas esposas, Lia, Raquel, as suas escravas, todos os seus filhos e seus bens. Então ele parte. Passado 3 dias, volta a Labão e contam-lhe que seu genro Jacó tinha saído, levado todos as suas filhas, que eram suas esposas e tudo aqueles bens. Então Labão fica irado, porque dos bens, de tudo aquilo que levaram, a filha Raquel também tinha levado algumas estátuas, alguns deuses pagãos de Labão. Então Labão perseguiu a Jacó por 7 dias. Foram 3 dias que ele tinha saído para tosquear, mais 7 dias, e ao fim de 7 dias de perseguição, ele alcança, eles estavam num monte, em Gileade. Chegando lá no monte Gileade, então Labão reivindica os seus bens, os seus pertences. Só que pelo caminho, o anjo do Senhor desceu a Labão e disse: não toques, não faças mal a Jacó. Faça somente um acordo de pacificação, mas não faça nenhum mal a ele. Então Labão aproxima-se a Jacó e reivindica os seus deuses. Então Jacó disse: entra para as tendas e procura e revista à vontade, e se encontrares isso, então seja feita a sua justiça, porque eu não tirei nada, não levei nada de ti, tudo que eu levei me pertence por direito. Então Labão começou a vasculhar por todas as tendas, entrou primeiro na tenda da Lia, depois entrou na tenda das escravas da Lia, da Raquel, entrou na tenda do Jacó, não encontrando nada, por fim entra na tenda da Raquel, também vasculha, só que a Raquel tinha escondido as tais estátuas, e Labão não encontra nada. Não encontrando nada, acabaram de fazer um acordo pacífico ali, de não agressão, não violação.
Jacó instrui a caravana de frente para que levasse muitos bens enquanto presentes e que se encontrassem o seu irmão, para que anunciassem que o seu servo Jacó estava a caminho e que aqueles bens eram de presentes para o seu senhor Esaú. Jacó naquele momento estava a baixar-se para com o seu irmão Esaú, de forma a que o seu irmão Esaú não mantivesse aquela ira de há 20 anos atrás e assim não lhe agredisse ou não vingasse dele, da vida dele. E naquela altura ele estava mais preocupado porque ele já tinha família, esposas, tinha filhos, tinha bem. Então ele temia mais pela vida da sua família. Então ele instrui assim a comitiva divide-se em 4 grupos. Depois dele fazer partir, então naquela noite vem um anjo do Senhor que começa a travar uma luta com Jacó. E no meio dessa luta, dessa peleja, Jacó pergunta, ou melhor, o anjo pergunta ao Jacó: quem tu és? Como tu te chamas? Então ele disse: eu me chamo Jacó. Então o anjo disse: a partir de hoje tu já não vais te chamar Jacó, tu te chamas Israel. Isso porque o Jacó resistiu muito ao anjo, de tal forma que o anjo disse: deixa-me partir, deixa-me ir. Então Jacó disse: eu não deixo partir sem tu te dizeres quem tu és. Então travaram uma intensa luta até que o anjo acabou por se render e anunciou que ele passaria a chamar-se Israel e abençoou-lhe ao próprio Jacó. Então, tendo isso ocorrido, parte Jacó de lá em direção à terra de seus pais, passa novamente por Betel, mas antes de passar por Betel, eles passam pelo caminho, passam por uma terra estrangeira, era a terra dos aramitas, e lá então o Jacó compra um pedaço de terra, porque ele tinha muitos bens, muito caro. Compra um pedaço de terra que era para poder ali se instalar provisoriamente. Estando lá, no dia seguinte, a sua filha Diná, que é filha de Lia, a 7ª filha de Lia, a última filha de Lia, sai no dia seguinte para um reconhecimento daquela zona. Estando ali, então, o filho do rei daquela zona aprecia Diná e depois de apreciá-la, atraiu-lhe para casa e viola a Diná. E isso, quando chegou ao conhecimento de Abraão, Abraão ficou, e de Jacó ficou angustiado, e depois os seus irmãos também ficaram muito envergonhados e decepcionados com aquela atitude. Que eles disseram que queriam se vingar. Então, para que se pacificasse a situação, o pai daquele jovem que violara a Diná, que era o rei daquela região, aproxima-se a Jacó para pedir desculpas, pacificar e mostrar as boas intenções que o filho tinha para com a Diná, a filha de Jacó, pedindo a ela em casamento. Então é assim que os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, intervêm, dizendo que não é admissível para eles que se unissem em casamento, mas que para que tal ocorresse, eles tinham que obedecer o pacto da aliança perpétua, que é o pacto da circuncisão. Então seria necessário que todos os homens daquela casa, incluindo o jovem rapaz, mas todos os outros homens daquela casa, todos os homens daquela tribo, todos eles se circuncidassem. Então, não vendo eles nenhuma alternativa a não ser cumprir aquela tradição para que eles pudessem comungar como uma mesma família, todos aderiram então à circuncisão. Ao terceiro dia da circuncisão, o segundo e o terceiro filho de Jacó, nomeadamente Simeão e Levi, eles surpreendem todos os homens quando estavam a sofrer as dores da circuncisão. Então eles já estavam com o fio de espada e matam todos os homens. Depois de matarem todos os homens, recolheram todos os despojos, todos os bens e partem. E isso tendo causado uma vergonha para Jacó, porque Jacó disse aos filhos: por que vocês fizeram isso? Vocês já me envergonharam diante deste povo. Então é assim que não tiveram nenhuma saída a não ser partir dali porque era um caminho de regresso. Então acabam por parar. Nessa altura o Jacó adverte a todos, diz assim: tudo aquilo que forem despojos, deuses pagãos, peço por favor que me deem para que eu possa deitar e enterrar, porque nós não podemos levar isso mais adiante, sobretudo para a casa do Senhor, porque eles estavam a caminho de Betel até a pedra que inicialmente Jacó
fizera de pele e tenha derramado o azeite, fez lá a aliança com o Senhor. Então ele retornou em vida e cumpriu aqui nesta pedra do Betel a aliança que tinha feito com o Senhor. Portanto, ele tinha que levar todos os despojos e deixar tudo aquilo que eram deuses pagãos que fossem aqui para adorar o Senhor aqui na pedra do Betel, no mesmo local que ele tinha sido ungido quando estava a caminho da casa do Pai. Chegado a este ponto, abre-se a sessão de questões, perguntas, dúvidas, comentários, para podermos aprofundar esta nossa conversa. Obrigado. Aqui vem a pergunta do meu povo. Será que a mãe e o filho não cometeram pecado? Porque Deus ainda abençoou Jacó? É a pergunta. A segunda. O Labão também mente por dar a outra filha ao Jacó. Será que o Labão não conhecia a lei de Deus que diz mentira é pecado? Após a luta de Jacó com anjos de Deus, ele foi atribuído um nome de Israel, que até hoje esse nome não é tão assim pronunciado como Israel, mas o nome mais conhecido é o Jacó. Por quê? Raquel é a mulher com que o Jacó se apaixonou. E a Lia foi a mulher que o seu sogro deu a ele. Mas nós vemos que a Raquel e a Lia são mulheres completamente diferentes no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Mas o Jacó, tendo o maior sentimento pela Raquel, ele sempre optava por ficar com a Raquel. Nesse sentido, a Raquel foi fechada à mãe e a Lia foi abençoada para ter muitos filhos. Quem era a mulher escolhida por Deus para ser a esposa de Jacó? Porque temos duas escolhas, uma do Jacó, mas a Lia foi uma mulher completamente abençoada, pois ela seguia os caminhos do Senhor. E a Raquel era completamente diferente, porque não tinha aquela concepção de Deus, que ela devia ser serva de Deus. Eu gostaria de perceber Deus sempre fazia uma aliança com os filhos que provinham de mães estéreis. Eu não sei se tem uma explicação por que ele fazia essa escolha de filhos que vêm de mães estéreis. E gostaria também de saber, por todo o tempo, o Jacó foi convertido em uma pedra, onde ele descansava, ele usou a pedra como seu travesseiro. Eu gostaria de perceber onde ele teve aquele lugar como um sítio para adoração. Agora a pergunta é, por todo esse período onde ele ficou distante ou em terras estrangeiras, onde ele adorava a Deus? Queridos, muito obrigado por estas questões. São 7 que foram nos colocadas hoje para endosso desta nossa conversa e tornar ela mais profícua. Há aqui alguns aspectos que vamos agora tentar aclarar, vamos aclarar à luz daquilo que estivemos já a retratar sobre o chamado e a construção das 12 tribos por parte de Jacó. Será que a mãe e filho, Rebeca e Jacó, não cometeram um pecado ao terem cometido esta fraude de Jacó, ao terem associado, a terem conspirado para convencer a Isaac a que este transmitisse por herança a bênção a Jacó e não a Esaú, conforme preferência do Isaac? Porque o Senhor abençoou assim Jacó? É assim. Esta narrativa sobre a escolha de Jacó como instrumento do Senhor, ele vem reforçar
que o Senhor não recorre a padrões humanos para a escolha dos seus instrumentos. Isto é, o mérito humano não é fator que o Senhor tem em conta para escolher os seus instrumentos. Ele sempre distorce a nossa lógica humana. E depois é assim que mesmo para nós soa subjacente que ainda assim estranheza, porque o Senhor ainda assim abençoa a Jacó, tendo ele cometido esta fraude. É que realmente, do mesmo modo que o Senhor havia, que prevalecia no Esaú, a lógica de abençoar, que prevalecia em Isaac, a lógica de abençoar a Esaú, sendo seu filho mais velho, e ainda que este tenha vendido o direito da primogenitura, mas ainda assim Isaac pretendia abençoar aos seus filhos por intermédio de Esaú. Do mesmo modo que isso aconteceu, também a Rebeca, ela também tinha acesso ao Senhor, porque ela era da mesma linha que Isaac. E ela consultou o Senhor quando sentiu aquela luta no ventre dela. E ela consultou o Senhor dizendo: não seria melhor que eu permanecesse estéril? Por que eu tenho que testemunhar uma luta no meu ventre, se é isto que eu tanto esperei esses todos os anos em que eu fui estéril? Foram 20 anos, por que essa luta tem que acontecer? É quando o Senhor lhe esclarece que do teu ventre sairão duas nações, dois povos virão das tuas entranhas, um servirá ao outro, o mais velho servirá ao mais novo. Então a Rebeca tinha esta informação, tinha este conhecimento. É por isso que ela, em conluio com Jacó, em desfavor ao que Isaac havia orientado ao seu filho, este plano de Isaac não prevaleceu diante do plano de Deus, que é sempre maior. E é assim que, não obstante Jacó ser mais novo que Isaac, não ter a preferência do pai, mas este Jacó é quem estava reservado pelo Senhor para que recebesse por herança esta bênção no plano de Deus. Lobão também mentiu por dar a lei. Será que Lobão não conhecia a lei do Senhor sobre a mentira? No caso do Lobão, os teólogos dizem que o fato de Rebeca ter conspirado de forma fraudulenta com seu filho Jacó para que convencesse Isaac a que ele recebesse por herança a bênção. Então, dizem os teólogos que a Rebeca coube-lhe esta pena, porque quando o seu filho Jacó pergunta a ela: mãe, e se meu pai souber descobrir que eu estou a cometer uma fraude, não será para mim isto uma maldição? Ela respondeu que esta maldição recaia sobre mim. Então é assim que este interregno de 20 anos de separação entre mãe e filho, de acordo com os teólogos, há de ser uma das manifestações desta maldição que recaiu sobre a sua mãe Rebeca, por um lado. Por outro lado, é que também os teólogos dizem que o fato do próprio Jacó ter anuído e ter cooperado com esse plano fraudulento também recaiu sobre ele este fato do Lobão também ter lhe mentido e consequentemente ele ter trabalhado 14 e não 7 anos como ele tinha planeado ou tinha tido conhecimento inicialmente. Mas nós temos que perceber, irmãos, que não obstante o que um ou outro, enquanto pessoas, aqui havia um contraste de desejos e interesses do Lobão, que queria que o Jacó trabalhasse quanto mais tempo possível para lhe enriquecer, parte do próprio Jacó, que também queria que fosse acolhido pelo tio e ficasse durante o tempo que fosse necessário para a sua segurança, que lá também escolhesse a sua esposa. Por parte do Isaac, que descontava nele a obrigação moral de ter que transmitir esta
esta unção por herança a um dos filhos, por parte do próprio Esaú, que em algum momento, porque o Esaú também não é de todo inocente. Por quê? Porque é que o Esaú, ele consentiu porque ele desprezou o direito de primogenitura e ele trocou esse direito de primogenitura por um prato de guisado. Ele não foi forçado. O irmão dele, Jacó, foi astuto, sim. Era característica de Jacó. Jacó era muito esperto. Jacó era astuto. Era inusitado. Ele propôs a Esaú que lhe vendesse a primogenitura ao troco daquele prato. Qual foi a postura de Esaú diante disso? Esaú disse: eu estou quase a morrer, o que tenho a ver com esse direito de primogenitura? Ficas tu com o direito de primogenitura, eu estou com fome. Esta é a atitude de nós nos dias de hoje em face da salvação. A salvação chega-nos de uma forma gratuita, mas muitas das vezes nós desprezamos a vocação do Senhor, desprezamos a salvação do Senhor. Então, mas por cima disso, da postura de cada um, quer seja do Esaú, quer seja da Rebeca, o interesse do Isaac, o interesse do Lobão, o interesse do próprio Jacó, há aquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é suprema, amados, é soberana, está acima dos interesses, das vontades de cada um, não é? O plano de Deus sempre prevalece. Então, ainda que um teólogo, um irmão, possa querer explicar, compreender ou justificar porque a coisa saiu assim, a coisa saiu assim porque esta é a vontade de Deus. A coisa saiu assim porque tinha que ser assim. A coisa saiu assim porque esta é a tradição sacerdotal que vem de Abraão. Abraão ungiu a Isaac, mas Isaac não foi o primeiro filho de Abraão, foi Ismael. Isaac, por sua vez, pretendia abençoar a Esaú por ser o mais velho, mas dois eram gêmeos, e começou a luta dentro. Essa luta quem sentiu foi a esposa, e a esposa consultou o Senhor, que era o mesmo Deus de Isaac. Eles tinham a mesma fé. É por isso que o pai Isaac disse: cuida-te de ir para a casa do teu, escolher lá alguém como mulher que tenha a mesma fé que tu. Então, temos que perceber que sempre a lei áurea sempre prevalece, mas a vontade de Deus ela é sempre primordial. Quem era a mulher escolhida por Deus para ser mulher de Jacó? Dado que a Lia, que era Raquel, deram-lhe filhos. Quem era a mulher escolhida por Deus para ser mulher de Jacó? Foi Lia, foi Raquel e também as duas servas que as próprias esposas deram a ele como concubinas para que ele fizesse o quê? 12 tribos. Jacó teve 12 filhos. 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Havia um plano do Senhor que era superior ao plano, à vontade ou à imaginação do próprio Jacó. Por que o Senhor escolheu os instrumentos como filhos de mulheres estéreis? Esta questão também é um pouco interessante. Porque o mesmo ocorreu com Sará. Por um lado pode ser uma questão hereditária, porque eram da mesma linhagem, não eram da mesma linhagem, uma vez que o Rebeca era filha do irmão de Sara. Mas por sua vez nós podemos perguntar por que Sara então fora estéril. Sara fora estéril porque era uma forma de Deus testar a fé de Abraão, o qual esperou por aquele filho prometido. E ele esperou 75 anos. Depois da idade de 75 anos, o Senhor aparece nele, faz aliança e continua à espera por mais 11 anos. Então, qualquer que seja o modelo, nós vimos a história do Abraão, que depois desse filho da promessa só aparece com ele com a idade já de 99 anos. Então, o que significa ser estéril nesse tempo? Representa o caráter que o Deus testa sobre a capacidade que a pessoa tem de esperar no Senhor, esperar por uma promessa no Senhor. A ousadia que todas as pessoas são justificadas, as pessoas são justificadas não pelas suas obras, as pessoas são justificadas pela sua fé no Senhor.
Então, estes são pessoas que conseguiram verdadeiramente saber esperar no Senhor e apegarem-se na palavra e manifestarem a sua fé. É por isso que eles foram justificados. É por isso que, ainda que Sara tenha rido quando o Senhor disse que daqui a um ano vai ser mãe, porque ela era estéril, ela riu-se. Mas a vontade do Senhor prevaleceu. Ainda que Isaac tenha casado com Rebeca e esta era estéril, e esta tenha esperado quase 20 anos para conceber, teve que Isaac interceder para que o Senhor atendesse o pedido e fizesse Rebeca conceber filhos vindo de si. Onde é que Jacó adorava o Senhor no período que esteve em Harã? Durante este período, Jacó encontrou-se com o Senhor em Betel e lá fez uma aliança com o Senhor. Mas quando o Senhor apareceu para Jacó, ainda não tinha feito aliança com Jacó. Por isso é que disse: sou Deus do teu pai, de Abraão, sou Deus de Isaac. Quero fazer uma aliança contigo. Quando fizeram a aliança naquela pedra, o que Jacó prometeu ao Senhor era que se o Senhor lhe conservasse a vida, ele fosse cumprir a missão e voltasse com vida, então ele haveria de, naquele local, que é naquela pedra, onde ele tinha derramado o azeite, por reconhecer que aquela pedra representava o próprio Deus. Então ele haveria de adorar o Senhor naquele local, haveria de dar dízimo de tudo naquele local. Então, significa que neste período, não é porque o Jacó estava desposado, não tinha presença de Deus, não, ele já tinha feito a aliança com o Senhor, lá na pedra de Betel. Mas esta aliança, o próprio Senhor tinha feito com os seus antepassados. Então, o fato de Jacó ter estado neste período não é porque ele não adorava, a questão de onde é que adorava, ele adorava em espírito e em verdade, porque ele derramou sobre aquela pedra o azeite que representava o Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava a dirigir o caminho dele. Ele já andava pela fé, o justo anda pela fé, porque ele já tinha conservado uma aliança que tinha feito com o Senhor. E ele voltou quando cumpriu de regresso a Betel. Será que o fato de Jacó ter trabalhado 14 anos tenha sido um castigo imposto pelo Senhor? Isso parcialmente teria referido adiante, quando disse que este não é talvez um castigo, mas é o preço. É o preço que ele pagou, porque foi o salário que lhe foi fixado. O sogro dele, Lobão, disse: naturalmente não vieste para trabalhar por mim de graça. Em como é que eu posso te recompensar pelo teu trabalho? Então foi Jacó que sugeriu a Lobão que lhe desse como recompensa, como remuneração, como salário do seu trabalho a Raquel como esposa. E ele teve que trabalhar 7 anos para que no dia em que formalmente ele recebesse o salário, se ficasse quitado este pacto, este acordo ou este contrato entre Lobão e Jacó. Só que sucede que naquele dia, no dia das núpcias, de uma forma fraudulenta, sem um conhecimento de Jacó, o pai Lobão levou a Jacó a Lia no lugar da Raquel. E ele justificou-se, porque no dia seguinte, quando Jacó desperta e vê, está tudo claro, vê que estou diante da Lia, de uma pessoa e não de outra pessoa. Ele pergunta: por que me mentiste? E Lobão justificou-se, que na minha tradição nesta casa, não pode sair uma mais nova antes de sair a mais velha. Esta mais nova é para ti, por promessa. Então, depois de 7 dias destas celebrações de festa, de casamento da Lia, ela vai ser a tua esposa, mas depois terás que trabalhar mais 7 anos para completar o período, mas enquanto ela já é tua esposa. Então, é assim que isso ocorreu. Há de ser um castigo, há de ser um resultado, há de ser um impacto. Não, é uma vontade de Deus. Após a luta entre Jacó e o anjo, foi atribuído o nome como Israel. Por que Jacó é mais conhecido por Jacó e não Israel? Do mesmo modo que Esaú também é Edom. Porque quando Esaú
trocou o seu direito de primogenitura por um prato de guisado vermelho. Vermelho em hebraico é Edom. Então, naquele momento, a partir daquele momento, Esaú passou a ser designado espiritualmente por Edom, e ele prefigura como o rei de Edom. E a Jacó foi atribuído o nome de Israel, porque o plano do Senhor era que a sua sucessão, o plano de salvação até a vinda de Cristo, fosse por via de Israel e não por via de Edom, que é Esaú, mas fosse por via de Jacó, que foi depois chamado, designado, passou a ser chamado espiritualmente de Israel. Então isso significa, mostra ou salienta a preferência do Senhor por Israel em detrimento de Edom. Por essa razão é que o Jacó é mais conhecido por Jacó, mas ele é quem fundou as 12 tribos. As 12 tribos fazem o Israel como um todo, e Jacó é o pai das 12 tribos. Por isso é que Deus, quando fez aliança com ele, disse: vou te fazer pai de muitas nações, irei abençoar a tua descendência. Esta terra que estás, essa terra vou dar a ti a tua descendência, irei fazê-los abundantes como a areia. Então, eis o motivo porque ele foi atribuído esse nome. Há de ser mais conhecido por Jacó por uma questão de notoriedade ou distinção, mas também poderia daqui justificar, dizer que, do mesmo modo que Jacó é mais chamado por Jacó e não Israel, é o mesmo modo que também Esaú, talvez com conhecimento de poucos, não é conhecido muito por Edom, mas é mais conhecido por Esaú, para distinguir Esaú e Jacó. Mas eles prefiguram Jacó e Israel, Esaú e Edom. Espero que gostem. Acompanhem as nossas programações. Este Master Coach vai estar disponível nas nossas plataformas YouTube Antônio Sendo Oficial, página do Facebook Antônio Sendo Oficial, Instagram Antônio Sendo Oficial e nosso aplicativo Eloé. Um abraço de luz e até breve.